Ao que nos ama, libertou-nos dos pecados nossos através do seu sangue e fez-nos reino, sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja a glória e o domínio para todos os tempos. Amém. Esta doxologia exalta o amor de Jesus como base de sua obra, que aqui é descrita duplamente. Primeiramente, ele libertou os seus santos dos seus pecados através do seu sangue, o que é uma referência à sua crucificação. Em segundo lugar, ele constituiu os santos como um reino e como sacerdotes para Deus. A expressão fez-nos reino e sacerdotes evoca aparentemente Êxodo 19, versículos 5 e 6, em que nós encontramos o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Em Êxodo, a passagem era uma referência à peculiaridade de Israel diante das demais nações. Nesta posição, não apenas os descendentes de famílias sacerdotais seriam santificados ao Senhor, mas toda a nação. O que se esperava dos sacerdotes, santidade, seria estendido ao povo, a todo o povo, e talvez o mesmo pudesse ser dito dos privilégios sacerdotais, como acesso especial à presença divina. Israel seria uma nação de sacerdotes. Ao evocar tais condições para os seguidores de Jesus em fundação de sua obra, a doxologia reivindica para eles o papel de verdadeiro e único povo de Deus. Quem é o verdadeiro povo de Deus é a principal questão identitária do período do Segundo Templo, e significativamente surge já no prólogo do livro de João. Desta doxologia, a resposta para esta pergunta está no grupo de seguidores de Jesus. Estes formam o verdadeiro povo de Deus. São também seus sacerdotes. Ao assumirem identidade sacerdotal, estes tomam o lugar dos sacerdotes, descendentes legais, principalmente porque não tem mais onde exercer o ofício sacerdotal após a destruição do templo de Jerusalém. Os seguidores de Jesus, entretanto, ainda podem exercer este ofício, mesmo sem o templo judaico. Eles não precisam de templo para serem sacerdotes, pelo menos de um que tenha sido construído por mãos humanas. Estes sacerdotes exercem seu ofício durante os cultos das igrejas. Estas pessoas receberam nova dignidade, o que leva Fiorenza a sugerir traduções como investiu-nos ou instalou-nos. Eles foram investidos de um status diferenciado. Ela, ou seja, Elizabeth Fiorenza, ela também destacou a maneira peculiar como a passagem de Êxodo foi evocada. Lá se fala de um reino de sacerdotes. A Septuaginta, por sua vez, também fala de um reino sacerdotal. João, entretanto, prefere reino sacerdotes. A primeira expressão está na forma acusativa singular, mas a segunda aparece como acusativo plural, o que leva à tradução reino, sacerdotes ou reino e sacerdotes, em vez de reino de sacerdotes, como no texto hebraico, ou reino sacerdotal, como na Septuaginta. A sugestão de Fiorenza é que este uso se deve ao recurso de João a uma versão distinta desse texto. De qualquer forma, na versão de João, os santos são investidos por Jesus do reinado e do sacerdócio. Como o reino de Deus, são seus servos exclusivos. Como sacerdotes desse reino, são os únicos com dignidade suficiente para lhe prestar culto. No cotidiano desses santos, tais expressões teriam a tendência de alimentar a perspectiva da santidade inerente às investiduras. O que se esperava de um sacerdote em termos de santidade, esperava-se
de todo seguidor de Jesus. Em função dessa obra de salvação, Jesus é adorado com a glória e o domínio para todos os tempos. O fechamento da expressão, o Amém, explicita o caráter de recitação da doxologia. Ele demanda uma resposta de quem ouve, quase como um responsório litúrgico, como evidenciado pela passagem de Neemias 8,6, quando o povo respondeu com um duplo Amém, a oração de louvor de Esdras. Prigent sugere que, no momento desta expressão, o leitor de Apocalipse poderia dar a oportunidade para que a audiência respondesse com o Amém. Então, a gente observa aqui que esse reino e sacerdotes não é apenas uma questão de um grupo de sacerdotes ou um grupo apenas de governantes, mas a ideia de súditos desse reino que ministram a Deus. Então a gente vai observar que, assim, se somos reino e sacerdotes, nós fazemos parte de um governo, mas também nós somos os únicos que podem ministrar a esse reino. Somos os únicos que podem entrar na sala do trono. Somos os únicos que podem estar no Santo dos Santos, como é que eu posso dizer? Espiritual. Então, de acordo com aquilo que a gente tem falado lá atrás sobre a identidade sectária dos seguidores do Cordeiro, a gente observa aqui que é um modo dele dizer: olha, você quer ser um dos tais ou quer ficar como os demais por aí? Entende? Então, se você quiser ser um dos tais, o caminho do Cordeiro é o caminho de, nessa batalha, a sua arma é sua própria vida. Ou seja, você vai combater com a sua carne frente às lâminas. Pastor, então quer dizer que hoje, nos dias de hoje, nós nos consideramos também sacerdotes perante a palavra. Sim, e no nosso contexto é uma situação mais além, porque com o advento da reforma nós entendemos que o sacerdócio ele é universal. Não é uma coisa registra ao padre, ao pastor, ao bispo, ao apóstolo. Entende? Exatamente. O sacerdócio está aberto porque foi aberto um novo e vivo caminho por meio de Jesus para todo aquele que nele crê. Eu escrevi assim, pastor: do sacerdote se espera a santidade. Santidade é igual a separação. Exatamente. O que acontece é que, assim, quando se fala de sacerdote, se pensa em quê? Consagração, dedicação, porque você ministra a Deus pela vida do povo. Então espera-se que você seja uma pessoa que se consagre à altura de um papel desse, que você trate com a devida dignidade. Obviamente todos sabemos que somos pecadores, mas como, digamos, quando a gente fala de santidade, eu gosto muito de falar sobre casamento, noivado e namoro. Aquele rapaz que não tem namorada, ele tem um tipo de comportamento com o sexo oposto. A partir do momento que ele arruma uma namorada, já se espera dele uma postura diferente. Quando ele fica noivo, a postura fica mais rígida. A partir do momento que ele se casa, aí é que o papel é outro. Ele pode ser um homem como qualquer outro, entretanto, ele é um homem que se comprometeu. Pastor, é errado dizer, vamos supor, eu pregando, o sacerdote prega para os sacerdotes, para os adoradores? Bem, o que acontece é que é o seguinte, por exemplo, uma coisa é a gente falar brincando, a gente está numa reunião de liderança, ou a gente quer descontrair no culto, porque na realidade todos nós estamos no mesmo nível diante de Deus. Tá. Entende? Ou seja, existe um sacerdote maior. Porque o que acontece entre nós é que, assim, você vai ter alguém que tem uma responsabilidade maior, e por esse alguém ter uma responsabilidade maior,
precisa ser tratado com a devida dignidade. Então nós podemos colocar assim, nós, o sacerdócio de Deus. Exatamente. Por quê? Todos são sacerdotes. Entretanto, se você realmente é de Deus, você vai tratar com a dignidade devida àquela pessoa que tem uma responsabilidade maior do que a sua em relação à espiritualidade da própria igreja. Oi, Jefferson. Fala, 1 Pedro 2,9, né? Fala que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Algumas outras passagens diz que nós somos exclusividade, né? Povo exclusivo de Deus. Exatamente. Dentro do que o Fernando está dizendo, né? Todos nós somos por Deus. É como aquele caso, por exemplo, hoje não, porque não é comum. Nós somos assim, né? Exatamente. Por exemplo, não é comum hoje em dia a gente ver pai ou mãe batendo em filho igual nós vimos na nossa infância. Mas, por exemplo, se tem algo que era interessante na nossa infância, é que assim, por mais que uma criança fosse espancada pelo pai e pela mãe, batesse alguém no filho do cara, o cara virava bicho. Por quê? Porque é o seguinte, é meu filho. Deu para entender? É como, por exemplo, hoje não é mais assim, mas quando eu era criança era comum que nenhum homem entra na casa de um outro homem sem ele estar lá, né? Hoje é diferente, mas na nossa infância era desse jeito. Por quê? Porque era aquela ideia de que é o seguinte, olha, eu tenho dignidade X, não ultrapasse essa linha. Minha casa tem doutrina. Tá dando para entender? Até o quarto da mãe era um lugar sagrado. Tá dando para entender? Até os filhos, exatamente, era reservado, não era um negócio assim, a moda bambu, entrar correndo igual um doido. Então, observa bem, quando nós somos propriedade exclusiva, significa, né, que assim, olha, somos a menina dos olhos de Deus. O problema é que nem todo mundo se comporta, aí eu volto para a questão do compromisso na vida a dois. É aquele cara casado que quer viver como solteiro, é o vozinho que quer viver como garotão. Então é um tipo de situação que assim, a pessoa ela não trata com a devida dignidade o papel que ela exerce. É o crente que quer viver como ímpio. Então é aquele caso, a Bíblia fala o quê? Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Ou seja, você está dormindo entre defuntos. O defunto ficar parado lá, a gente entende. O cara que está dormindo ficar entre os defuntos, aí a gente não entende. Vai dormir em um outro lugar ou levanta dentre os mortos. Não se espera de você uma postura como essa. Você está vivo. Então é o que acontece hoje com os crentes. Assim, eles estão vivos, mas eles se comportam como se estivessem mortos em seus delitos e pecados, como as demais pessoas que estão no caminho contramão à vontade de Deus. Beleza? Então a gente vai para o próximo tópico.